Bom, dando sequência ao nosso curso de hidráulica, agora na quarta aula nós vamos falar de linhas de carga e utilizar esse conceito para resolver problemas com reservatórios. Lembrando que na primeira aula é uma introdução, a segunda aula fala sobre perda de carga distribuída e a terceira de perda de carga localizada. Então, seguindo esse sumário, vamos falar sobre as linhas de carga, como relaciona a perda de carga unitária com a declividade, que vai ser bastante importante, vai resultar numa simplificação bem prática. Vamos falar do traçado da linha versus a linha de carga, o que isso pode nos dizer sobre o escoamento. E, numa segunda parte, resolver problemas com reservatórios, com tomada d'água entre dois reservatórios, que é muito comum para sistemas de abastecimento de água, e a vazão de 3 reservatórios, que é um problema mais desafiador. Começando com a ideia de linha de carga, vamos supor que a gente tem o nosso referencial, né, que é a cota zero, considerada no problema, e a linha de energia ela é calculada por carga de pressão, P sobre gama, mais topográfica, ou carga potencial gravitacional, e, por fim, carga cinética, V ao quadrado sobre 2G. Isso aqui, somando essas três parcelas, a gente tem a energia do fluido num determinado ponto. Bom, beleza. Vamos começar pela trajetória, a linha. A tubulação ela faz uma trajetória qualquer ao longo do traçado. E aí a cota, né, medindo a partir do referencial, a gente tem Z1 e Z2. Já é uma parcela aqui da energia. A energia total, por outro lado, vamos para um outro extremo, ela vai começar com um determinado valor e ao longo da tubulação ela vai caindo. Por que a energia cai ao longo da tubulação? Por perda de carga, principalmente. A gente sempre vai ter, mais ou menos, com a intensidade maior ou menor, a gente sempre vai ter uma perda de carga distribuída ao longo da tubulação. Além disso, pontualmente pode ter ali uma turbina tirando energia do fluido. E pode ter o contrário, uma bomba dando energia para o fluido. Mas, no caso mais simples possível, a gente vai ter perda de carga ao longo da tubulação. E é por isso que a energia ela sempre cai. E aqui é importante destacar que a energia ela vai cair no sentido do escoamento, né? Que é onde ele vai enfrentar essa resistência por tensão de cisalhamento com as paredes do tubo. Agora, entre a linha de energia e a linha trajetória, a gente tem algo chamado de linha piezométrica. O que é isso? Vai ser a soma da carga de pressão com a cota topográfica Z. Então, da trajetória que já tem Z, para eu chegar na linha piezométrica, falta somar a carga de pressão P sobre gama. A gente soma P sobre gama, seja num ponto 1 ou no ponto 2, a gente chega na linha piezométrica. Agora, comparando com a linha de energia, para chegar na energia total, falta somar V ao quadrado sobre 2G. Então, é V1 ao quadrado sobre 2G no ponto 1 e V2 ao quadrado sobre 2G no ponto 2. Então, isso aqui é uma representação da maneira mais genérica possível das energias, do diagrama de energia ao longo de uma tubulação, com uma linha para a trajetória, outra para a linha piezométrica e, por fim, a linha de energia. A gente viu na aula anterior um caso mais detalhado dessas linhas, onde a gente definiu, né, já havíamos falado de cota topográfica, então é a cota da tubulação, a linha de energia, que ela começa ali com uma perda de carga localizada, porque entra na tubulação ou sai do reservatório, isso já é uma perda, então tem um pequeno degrau aqui que a gente observa, e aí, a partir daí, vai caindo continuamente pela perda de carga distribuída. Nesse exemplo, a gente está colocando uma bomba, então a bomba ela vai elevar a energia naquele ponto, é uma elevação pontual, depois ela volta a cair. Aqui é muito comum, você saiu da bomba, você aumenta o diâmetro. Para quê? Para diminuir a perda de carga. Nós vimos que todas as formas de perda de carga distribuída, o diâmetro está no denominador. Significa, quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga. Então isso é muito comum. Você abre o diâmetro para diminuir a perda de carga e conseguir pressões maiores mais à frente. Só que nesse alargamento do diâmetro, ali vai ter uma perda localizada. Então vai ter um pequeno degrau aqui. Mas vai valer a pena, porque ao longo da tubulação restante, vai ser sempre menos acentuado a declividade dessa linha aqui. Por fim, ao chegar lá no reservatório, estamos supondo aqui um exemplo que há uma redução
Então volta a ficar mais acentuado. Há uma mudança de direção, mais uma perda de carga localizada e, por fim, a última perda de carga para entrar no reservatório. Esse exemplo a gente já discutiu, então falta aqui agora destacar também a linha piezométrica, que vai ser só a carga de pressão com a topográfica. Isso significa, a partir da linha de energia, a gente descontar a carga cinética. Então, descontando a carga cinética, a gente desenha aqui a linha piezométrica. É importante ressaltar, né, já a partir de agora, que ao longo de um determinado trecho, né, que tenha o diâmetro constante, pela equação da continuidade, que a gente viu lá em Fentran, a velocidade vai ser constante. Né? Se o diâmetro é o mesmo, a velocidade é a mesma. Válida aí pela lei da continuidade, que no caso mais simples nos diz que vazão igual a velocidade vezes área. Ok. Então, se a velocidade é a mesma, v ao quadrado sobre 2g, que é a carga cinética, e é a distância entre essas duas linhas, vai ser constante. Se a distância entre duas linhas é constante, essas linhas são paralelas. Então, isso que eu queria resumir aqui. A linha de energia num trecho de tubulação com diâmetro constante vai ser paralela à linha piezométrica. Isso a gente vai considerar direto daqui para frente. Agora vamos relacionar, né, a linha de energia com a perda de carga unitária J. Tá? Não é exatamente a mesma coisa, porque a perda de carga ela se dá ao longo da tubulação. Tá? Então, ao longo da tubulação, você vai perdendo a energia. Então, se a tubulação está inclinada, você tem que considerar isso. Agora, a linha de energia, quando a gente coloca lá no diagrama de energia mostrado, a gente vai ver uma inclinação que está relacionada com o eixo horizontal, com o plano horizontal. Então, não necessariamente é a mesma coisa. Mas vamos ver o quão diferente é um do outro. Aqui a gente vai fazer uma comparação rápida, uma análise. Né? Primeiro, a linha piezométrica, que, como eu falei anteriormente, é paralela à linha de energia. E ela vai ter uma declividade alfa com o plano horizontal. Já o duto vai ter uma declividade beta com o plano horizontal. A gente vai chamar de ângulo de assentamento do duto. Entre um ponto A e um ponto B tem um determinado comprimento L de tubulação. E aí a gente pode ver algumas correlações aqui. Né? Por exemplo, a gente tem a distância horizontal ΔX do ponto A até o ponto B. Tem o ângulo alfa, que é o da linha piezométrica com a linha horizontal, o ângulo beta do assentamento do duto e o comprimento L. Então vamos lembrar lá um pouco de trigonometria. Se a gente olhar aqui para essa distância do ponto A até o ponto B, ela diz justamente o quanto decresceu a linha piezométrica. Como a linha piezométrica é paralela à linha de energia, esse também vai ser o valor de quanto decresceu a linha de energia. Então isso aqui é a perda de carga, né? A diminuição de energia entre o ponto A e B. Pela relação trigonométrica, alfa desse triângulo aqui é cateto oposto, que é ΔH, dividido pela cateto adjacente, que é ΔX. Então, ΔH sobre ΔX. Δx, então, por outro lado, olhando aqui para o triângulo de baixo, pode ser a projeção do comprimento do tubo na direção horizontal. Então, projetar aqui é multiplicar pelo cosseno de beta. Então, L vezes cosseno de beta dá ΔX. A gente substitui na equação anterior e relembra que ΔH sobre L é o quanto que eu perco de energia para cada metro de tubulação que eu ando. Então, isso é perda de carga unitária, que a gente chama de J. Substituindo, nós temos, em outras palavras, a tangente do ângulo alfa, que é o ângulo da declividade da linha de energia, vai ser igual a 1 sobre cosseno beta vezes o J, que é perda de carga unitária. E esse 1 sobre cosseno beta, se a gente avaliar numericamente para diferentes ângulos, indo de 1 até 15 graus, ele até 15 graus ele vai ser menor que 1,04, que seria 4%. Ou seja, a diferença entre tangente alfa e J para ângulo de assentamento até 15 graus é menor que 4%. 4% é uma margem de erro bastante razoável quando a gente está falando de cálculo de perda de carga e tubulação. Você não vai conseguir uma precisão melhor que essa. Consequentemente, a gente pode assumir que se o ângulo de assentamento for menor que 15 graus, o J é aproximadamente igual ao tangente de alfa, né? Que por sua vez é a variação da perda de carga por metro que a gente anda na horizontal.
que significa? Que a gente pode medir a perda de carga pela declividade da linha de energia. Veja bem, não é exatamente isso. A perda de carga é o quanto a linha de energia cai para metro de tubulação que anda. Só que a tubulação pode ter um determinado ângulo. A gente viu que esse ângulo, não sendo muito grande, dá aproximadamente a mesma coisa. Então isso vai ser importante, uma aproximação importante para a resolução de exercício simplificado, porque você olha para o gráfico e diz, pela declividade da linha de energia, você vai relacionar isso com a perda de carga unitária J. Vamos fazer esse exemplo. Um sistema de abastecimento de água de uma localidade é feito por um reservatório principal, com nível d'água suposto constante na cota 812 metros. E por um reservatório de sobras que complementa a vazão de entrada na rede nas horas de aumento de consumo, com nível a 800 metros. No ponto B, na cota 760, inicia-se a redistribuição. Então você tem um reservatório mais alto, um reservatório mais baixo, e daqui que efetivamente sai para abastecer as residências, ou enfim, comércio, toda a redistribuição, ela está desse ponto para frente. Esses trechos aqui estão antes da redistribuição. Como é que isso aqui funciona, essa ideia de reservatório complementar, muito utilizado? Quando o consumo é baixo, então você vai pegar os horários ali da madrugada, o consumo é muito baixo. Consequentemente, a vazão aqui QB é pequena. Então sobra a vazão e isso escoa, acaba abastecendo o reservatório 2. Então o reservatório 2 fica sendo abastecido. Já nos horários de pico, vai ter um pico ali de manhã, o pessoal se arrumando para ir trabalhar, no horário do almoço e lá para tarde, na volta do trabalho. Então, nos horários de pico é ao contrário, a vazão aqui passa a ser muito alta e o reservatório 2, que foi abastecido no horário de baixa demanda, ele passa a abastecer e complementar essa vazão. Então, isso funciona bem porque você fica aqui com o reservatório 2 como se fosse um pulmão, ele reserva aquela água para ser utilizada no momento de pico. Ok. Sabendo-se que o material das adutoras é aço galvanizado novo, utilizando os métodos mais práticos conhecidos e desprezando as cargas cinéticas. Então, vamos lá. Utilizando o método mais prático possível. Isso significa calcular da maneira mais simples. Sei que vai ter erro, mas eu quero calcular rápido. Eu estou ali no campo, estou verificando o manômetro que está dando uma pressão tal, eu quero ver se aquilo ali está dentro do previsto ou dentro do razoável. Então, o que seria de fórmula mais prática? A gente vai estar sempre falando de perda de carga aqui no nosso curso. Então, fórmula mais prática para calcular a perda de carga são as fórmulas empíricas, conforme a gente viu. E se eu estou falando de diâmetros de grande porte, diâmetros para adutoras, para rede de abastecimento, a fórmula empírica recomendada vai ser a de Hazen-Williams. Aqui eu volto a ressaltar que a Hazen-Williams pode dar um erro bem considerável. Então a gente só vai utilizar isso quando queremos um cálculo rápido e aceitamos um erro considerável. Okay? Então, perfeito. Fórmula de Hazen-Williams, aço galvanizado novo. Então, considerando o coeficiente para essa situação 130, determine, e desprezando as cargas cinéticas. Então, isso é importante. Por que a gente pode desprezar a carga cinética? Então, lembrando da fórmula de energia, a linha de energia ela é a carga de pressão mais topográfica mais carga cinética. Quanto será que normalmente vale ter uma noção da ordem de grandeza da carga cinética comparado com as demais? Para isso a gente tem que ter uma noção da ordem de grandeza da velocidade. Estamos falando aí de escoamento de água em rede de fornecimento de água, 1 metro por segundo é um valor bastante razoável para escoamento de tubulação. É verdade, inclusive, que você vai encontrar normas que vai limitar isso aí a 2 metros por segundo, por exemplo, dependendo da norma, dependendo da aplicação. Então, 1 metro por segundo é um valor bastante razoável, muito comum, é uma média. Um limite superior a gente pode raciocinar por volta de 2 metros por segundo. Raramente, muito difícil projetar uma tubulação para escoar mais rápido do que isso. Por quê? Porque se a velocidade ficar muito mais alta que isso, você passa a ter uma perda de carga muito elevada. Ok, então vamos fazer a conta. Quanto que é isso aqui? Se a velocidade aí, um limite superior, seria por volta de 2 metros por segundo,
raramente passando disso, a gente vai ter 2 ao quadrado dividido por 2 vezes gravidade. Gravidade mais ou menos 10, então dividido por 20. 2 dividido por 20 dá 0,1. A unidade aqui é metro. Então isso aqui dificilmente vai passar de 0,1 metro. Comparando com as outras pressões, as outras parcelas, né? Então aqui a gente tem cota topográfica. Então, nesse exemplo aqui a gente vai de 812 para 800, uma diferença de 12 metros. Então 0,1 comparado com 12 é muito pouco. E ainda tem a parcela de pressão. A norma de rede de abastecimento de água, por exemplo, ela especifica uma pressão mínima para abastecimento de água. Para rede de abastecimento. Então, aquela rede lá onde você vai conectar o teu hidrômetro, se o seu hidrômetro está conectado e a partir dali vem a água para sua casa, a norma fala que ali naquele ponto tem que ter uma pressão mínima. Se você pensar aí que um pé direito de uns 3 metros, né, uma casa com um andar ou 2 andares, para casa com 2 andares vai ter 6 metros, mas ainda tem a altura que vai ficar a caixa d'água. Ainda tem a perda de carga. Então, você vai pensar aí mais ou menos no mínimo uns 7 metros, né? Contando a perda de carga mais o desnível, você tem que ter no mínimo uns 7 metros de pressão. Mas aí tem a perda de carga no próprio hidrômetro. O hidrômetro tem uma perda de carga significativa. Então, o estabelecido por norma é 10 metros. A pressão mínima que a concessionária tem que entregar lá na sua casa é de 10 metros. Por quê? Isso considera que é o mínimo ali para poder chegar a água na sua caixa d'água sem você precisar usar a bomba. E por curiosidade, existe um extremo também, a pressão máxima. A pressão mínima é 10 metros por coluna d'água. E a pressão máxima estabelecida por norma é de 50 metros de coluna d'água. Por que existe o máximo, né? A primeira coisa que vem na cabeça é para não explodir a tubulação. Se a pressão for muito alta, a tubulação vai explodir. Isso a gente tem uma tendência aí hollywoodiana, né, de imaginar as coisas, que a tubulação vai explodir. Mas a verdade é que muito antes da pressão explodir, da tubulação explodir, você vai ter outro problema, que é vazamento. A pressão começa a ficar muito alta, começa a vazar em tudo quanto é conexão. Então, o principal aí, né, a diretiva, a premissa para estabelecer uma pressão máxima é evitar vazamentos. Então, você sabe que você tem que fazer uma instalação hidráulica que tem que suportar até no máximo 50 metros, que é o máximo que a concessionária vai te entregar. Então, beleza, a gente está vendo aqui que isso aqui vai ser no mínimo 10 metros. E aí você tem esses 10 metros de carga de pressão com a cota topográfica, no final das contas, o 0,1, que foi o que a gente calculou para isso aqui, vai ser muito pequeno. Então, é razoável, né? Não é uma perda significativa a gente considerar que não tem carga cinética, ou que a carga cinética é desprezível. E aí, qual a vantagem disso? Se a carga cinética é desprezível, a gente corta esse termo, e aí sobra apenas carga de pressão com topográfica, que é justamente a linha piezométrica. Ou seja, a linha de energia passa a ser não só paralela, que a gente já sabia que ela é paralela à linha piezométrica, mas ela passa a ser também igual, coincidente à linha piezométrica. Então, quando a gente está olhando para essa linha aqui e o problema está falando que é a linha piezométrica, a gente considera como linha de energia, que é linha de energia. Então, ela sai de um reservatório, bem no nível d'água, ok, porque a linha de energia no reservatório aqui é o nível d'água. E termina no outro reservatório no nível d'água também. Para qual valor de QB, a vazão de entrada na rede, ou saída aqui dessa tubulação, a linha piezométrica no sistema é mostrada na figura abaixo. Então, se a linha piezométrica é coincidente à linha de energia, a gente tem a linha de energia. E melhor, linha de energia é definida como perda de carga por comprimento de tubulação. A perda de energia eu sei, porque montante é 812 e jusante é 800. Então a perda vai ser essa diferença. E o comprimento da tubulação basta somar o que foi dado no problema. 650 mais 420. Então daí a gente tem a perda de carga, calculando 0,0112. A unidade aqui, eu estou falando perda de carga, onde a unidade no SI é metro, por comprimento de tubulação, que também é metro. Então se a gente parar para pensar matematicamente, fica adimensional. Certo? Sim, mas não é usual falar que é adimensional totalmente assim. Por quê? Porque no numerador eu estou falando de energia e no denominador eu estou falando de comprimento. Então são grandezas
São unidades, as unidades são iguais, mas as grandezas físicas são diferentes. Então, o mais elegante é você botar metro por metro. Tem outro motivo importante para você colocar aqui o metro por metro. É porque esse valor normalmente vai ser um valor pequeno, 0,0 alguma coisa. Para ficar mais agradável de escrever, metro por quilômetro fica bem mais agradável. Então, isso aqui eu vou ter que multiplicar por 1000, vai ficar, ao invés de 0,0112, vai ficar 11,2 metros por quilômetro. Inclusive, no software EPANET, que a gente vai usar para fazer alguns exercícios aqui hoje, quando a gente coloca lá que é a vazão em litro por segundo, que eu quero a vazão, a perda de carga, por padrão, ele vai considerar a unidade da perda de carga em metro por quilômetro. Ok, então a gente tem essa perda de carga unitária J aqui, porque é coincidente, a linha pesométrica que foi dada é coincidente com a linha de energia. E não só, a gente percebe que é uma linha só. Consequentemente, a perda de carga de A até B ela é igual à perda de carga de B até C, como está escrito aqui, que é igual a geralzona. A perda de carga de A até B a gente pode calcular, então, pela fórmula de Hazen-Williams, conforme já decidimos, porque o enunciado falou o mais prático possível. Então, o mais prático possível é a fórmula empírica. O diâmetro é grande, Hazen-Williams. Ok. E eu tenho J, acabamos de obter aqui. O coeficiente de Hazen-Williams é 130, conforme dado aí. O diâmetro da tubulação no trecho AB, 6 polegadas. Vamos considerar que 6 polegadas é o diâmetro interno. Lembrando aí da discussão da aula anterior, quando é dado um diâmetro 2, 4, 5, 6 polegadas, o que se refere ao diâmetro nominal, e a gente precisa do diâmetro interno. Mas vamos considerar, para facilitar aqui a nossa conta, se prendendo à questão didática, vamos considerar que 6 polegadas já é o diâmetro interno. E a vazão é justamente a única coisa que eu não tenho. Então, isolando a vazão e jogando o restante, nós teremos, lembrando de converter o diâmetro que está em polegada, tem que converter para metro, porque essa fórmula aqui, da forma que está apresentada, com 10,65 aqui, ela está no SI. Então, o diâmetro é metro e a vazão é metro cúbico por segundo. Ok, então passando de 6 polegadas para metro, basta multiplicar por 0,0254, e aí no final temos 0,0225. Vazão no SI, metro cúbico por segundo. Já falei na aula anterior que metro cúbico por segundo não é muito agradável para denotar vazão em tubulação, porque metro cúbico por segundo seriam 1000 litros por segundo. 1 metro cúbico por segundo são 1000 litros por segundo. É uma caixa d'água por segundo. Não é uma ordem de grandeza de tubulação. Ordem de grandeza, o pessoal já respondeu na última aula, a unidade habitual é litro por segundo. Aí sim, para passar por litro por segundo, basta multiplicar por 1000, aí ficaria aqui 22,5 litros por segundo. A gente fez isso para o trecho AB, podemos fazer também para o trecho BC. O que muda de AB para BC é o diâmetro interno da tubulação e o comprimento. Mas o J é o mesmo, que a gente já tem. Então, calculando aí, esse aqui deu 7,8, mais ou menos, litro por segundo, ou 0,0776 metro cúbico por segundo. A pergunta aí que, por que JAB igual a JBC? J é perda de carga unitária. Então, por que a perda de carga unitária de A até B é igual a de B até C? Vamos lembrar que a linha pesométrica foi dada como uma reta. A linha pesométrica é coincidente com a linha de energia. A declividade da linha de energia é a perda de carga unitária. A gente viu também antes. Então, se a declividade de A até B é igual à declividade de B até C, então o J de A até B é igual também ao de B até C. Nesse momento a gente pergunta, o que eu quero mesmo? Qual o valor de QB? Que é a vazão que sai ali em B. Se a linha pesométrica é mostrada na figura abaixo. Então, se a linha pesométrica é uma reta só, quanto sai aqui em QB? O que sai em QB, ele é, pelo princípio da continuidade, a diferença entre o que entra vindo de A e o que segue para C. O que vem de A a gente calculou aqui. E o que vai para C, aqui.
Então basta fazer essa diferença. QB é igual a QAB menos QBC. Então vai dar 0,0147 metro cúbico por segundo, não é muito simpático, melhor em litro por segundo. 14,7 litros por segundo. Letra B. Determine a carga de pressão disponível em B. Carga de pressão é P sobre gama. Quanto é P sobre gama aqui em B? Calcular a pressão num determinado ponto é algo que eu comentei no início da aula de perda de carga. Por quê? Foi o que eu levantei como justificativa para a gente saber como calcular a perda de carga. Eu preciso ter esse conhecimento, sejam formas, sejam ábacos ou programas, enfim, eu preciso ter ferramentas para calcular a perda de carga para ser capaz de prever a pressão num determinado ponto da tubulação. É exatamente o que está aqui. E qual é a ideia? Eu parto de um ponto onde eu sei a pressão e subtraio a perda de energia que teve no caminho até chegar num ponto onde eu quero a pressão, que é o B. Então, considerando o trecho de A até B, a energia em A é igual a energia em B mais o que a gente perde de A até B. Filosófico, né? O que eu tinha é igual ao que eu tenho mais o que eu perdi. Substituindo, carga de energia vai ser a carga de pressão mais a carga topográfica, ou a cota topográfica, mais a carga cinética. Isso para o ponto A e para o ponto B. Mas, por fim aqui, o que perdemos? A gente pode perder por perda de carga, a gente pode perder para turbinas e podemos ganhar para bomba. Ganhar de bomba. Mas não tem bomba nem turbina, então só perda de carga distribuída, que é o J vezes L. Perda de carga unitária vezes comprimento. PA mais EA, que é a linha pesométrica, nesse ponto aqui vale 812. Porque ele disse que a linha pesométrica é essa vermelha. E a linha pesométrica nesse ponto está na cota 812. Então, PA sobre gama mais EA 812. Essa é uma abordagem direta pelo enunciado do problema. Ou a gente poderia dizer, não, estou pegando a energia aqui nesse ponto na superfície da água. Então, nesse ponto, PA é zero e aí sobra só ZA. Então, dá para perceber que ambas as abordagens chegam no mesmo resultado. Ok, PB é o que eu quero, que é a pressão, a carga de pressão em B. E ZB foi dado pelo enunciado do problema. Cota em B aqui é 760 metros. Lembrando que o que a gente quer, pedido pelo enunciado, é a carga de pressão disponível no ponto B. Então, carga de pressão no ponto B é PB sobre gama. A gente isola PB sobre gama, o restante a gente tem. A perda de carga unitária calculamos no item anterior. E o comprimento de A até B é 650 metros. Ou seja, PB sobre gama, fazendo essa conta de cabeça, vai dar 44,7 metros de coluna d'água. Interessante ressaltar, coincidência ou não, ficou abaixo, né, daquele valor máximo estabelecido por norma, que é de 50 metros de coluna d'água. Seguindo. Vamos avaliar o traçado da linha versus as linhas de energia. Essa é uma análise interessante porque vai mostrar para nós graficamente o que está acontecendo ali. E eu faço aqui um análogo, né, uma comparação dessa avaliação por diagrama, por gráfico, com nossa concorrente aí, concorrente de disciplina nossa, é a Resmat, né? Tinha Fentran e Resmat, ficava concorrendo. Agora nós estamos hidráulica com estruturas. Continuamos concorrendo, né? Então, fazer a analogia é interessante. Lá em, agora eu não lembro se vocês viram isso em Resmat ou se é em estruturas. É feito também análise gráfica de carga em barras, em vigas, que é o diagrama de momento fletor, diagrama de esforço cortante, diagrama de carga axial, lembra disso? Então você faz um desenho para entender o que está acontecendo ali com a viga. A ideia aqui é muito parecida, a analogia é fortíssima. A gente vai fazer um desenho para entender o que está acontecendo com o escoamento dentro da tubulação. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho reservatório R1, R2, o R1 a montante é antes. Minha imagem aparece ao contrário, eu tenho que lembrar disso. Né? O R1 é para lá. Né?
O R1 é lá mais alto, né? E esse aqui é o R2. Ficou confuso de qualquer jeito. Enfim, o R1 é montante, montante significa antes, e o R2 lá no final é jusante. É comum você ter uma válvula aqui logo de saída, porque se você precisar fazer a manutenção na linha, você fecha essa válvula. Assim como se eu precisar fazer uma manutenção no reservatório R2, eu tenho uma outra válvula ali para fechar ele. Agora, se eu precisar fazer uma manutenção na linha, eu tenho que esvaziar ela. Então é comum eu ter também aqui um dreno. Então essa válvula aqui de baixo seria um drenozinho, eu abro ele para esvaziar. Se eu abrir essa válvula e abrir aqui, beleza, a água vai descer, o nível da água aqui vai descer também, eu vou esvaziar, né? Ou melhor, eu vou fazer essa operação quando o reservatório R1 já tiver vazio, senão eu vou jogar fora essa água. Então eu só vou realmente ter que ter um caminhão-pipa ali para absorver a água que está na tubulação. Ok. Então a água que vem daqui, ela vem tranquilo, o ar entra por aqui. Agora aqui a gente vai ter um ponto mais elevado, que não vai ter de onde vir o ar. Então para isso é comum a gente colocar uma válvula ventosa. Qual é o objetivo da válvula ventosa? Se eu estiver esvaziando a tubulação, há uma tendência da pressão dentro da tubulação ficar menor que a pressão fora. E então a gente vai ter a parede do duto resistindo a uma pressão negativa, que causa a tendência de colapso do duto. Então, para evitar isso, essa pressão negativa e um eventual colapso, principalmente se o duto for de plástico, né, duto de aço, ele resiste melhor a essa compressão, ou a pressão negativa. O plástico não. Então, para evitar isso, você coloca uma ventosa. A ventosa vai permitir que o ar entre e aí vai estar sempre tentando aí, compensar, estabilizar a pressão interna do duto. Esse aqui é um esquemático mostrando alguns dos itens principais que você vai ter numa linha, ligando dois reservatórios. Agora vamos fazer a análise energética do que acontece aqui. Primeiro, a gente tem o que é chamado de plano de carga efetiva. O que é o plano? Plano é plano, então está na horizontal. E ele parte lá da energia de montante. Então, minha energia no reservatório de montante, a gente já discutiu isso. Energia é a carga de pressão, mais carga cinética, mais cota topográfica. A carga de pressão aqui é atmosférica. Então, em termos de pressão manométrica ou efetiva, é zero. A carga cinética é zero, porque não se move com velocidade significativa. Então, sobra só a cota topográfica Z. Então, a energia nesse ponto vale justamente a altura do fluido aqui. Ok. Então, daqui a gente puxa e liga desenha o plano de carga efetiva. O efetivo, como eu falei, está associado à pressão manométrica. E se eu quiser desenhar um absoluto? Existe pressão manométrica e pressão absoluta. O que a gente tem que fazer para sair da pressão manométrica ou efetiva e chegar na pressão absoluta? Então, somando a atmosférica, a gente chega no absoluto e desenha, consequentemente, o plano de carga absoluto. O plano de carga absoluta, né? Carga, energia. Mais uma vez, é um plano que vai partir da energia absoluta lá de montante e é um plano, ele vai na horizontal. Agora, a gente falou dos planos. Existem também as linhas. A linha de carga absoluta, ela parte da energia de montante e termina lá na energia de jusante. Então, veja bem, não é mais um plano, ele não é mais necessariamente horizontal. Ele é uma linha que vai acompanhar a energia. Então, a energia ao longo da tubulação, a gente já viu que ela decresce por causa da perda. E vai chegar lá no final, justamente valendo a energia de jusante, que é a energia no reservatório R2. Essa é a linha de carga absoluta. Agora, como é que eu faço para ir da linha de carga absoluta para a linha de carga efetiva? É o contrário, né? Se do efetivo para o absoluto eu somei PA sobre gama, para ir do absoluto para o efetivo eu vou subtrair. E aí vamos desenhar o LCE, que é a linha de carga efetiva. Então aí essas linhas, a definição delas. O uso delas vai ficar mais claro depois. Agora vamos avaliar uma coisa aqui. Os planos, eles ficam na horizontal. A linha não, a linha segue energia. Isso significa que o plano seria uma energia que não tem perda, porque ele é sempre o mesmo ao longo da tubulação. Fica na horizontal. Em que situação que a gente não tem perda de energia?
Se eu não tiver escoamento, ou seja, se esse registro aqui estiver fechado de baixo, o duto está cheio d'água, mas não tem escoamento. Se não tiver escoamento, aquele V de V ao quadrado sobre 2G é zero. Então, se não tem carga cinética, não tem perda. Isso a gente viu tanto na forma de... A gente viu principalmente na forma de Darcy. Mas a forma de Hazen-Williams também tem lá o V, ou a vazão. Se a vazão for zero, vai dar zero. Então, se não tem velocidade, não tem perda. Isso é o que a gente chama de situação estática. Então, se tiver situação estática ou hidrostática, né, tratando aqui de líquido, não tem perda. E é o cenário correspondente aos planos. Ou seja, os planos, plano de carga absoluta ou efetivo, ele vai estar representando a situação sem perda, estática. Já as linhas, aí é com perda, porque a linha ela diminui. A linha está decrescendo conforme a gente avança. Se tem perda, então tem escoamento, é o regime dinâmico. Voltando. Os planos vão nos dar uma situação, uma condição energética estática, enquanto as linhas vão nos dar condição energética dinâmica. Então, vamos ver por que isso é importante. Avaliando aqui um ponto P qualquer na tubulação. Ele tem a cota ZP. A energia em P vai ser carga cinética, mais carga de pressão, mais cota topográfica. Ok, cota topográfica já está aqui no desenho. É esse ponto aqui, o lugar que ele está desenhado, a altura dele é o ZP. Ok. A gente falou que vai desconsiderar em boa parte dos problemas, e principalmente aqui esse tipo de situação, rede de abastecimento de água, adutoras, a gente vai desprezar a carga cinética, porque a velocidade vai ser no máximo 2, isso aqui vai dar no máximo 0,1. Então despreza esse cara. Ou seja, para eu ir de P até a linha de carga efetiva, eu tenho que somar o quê? A distância PX que a gente mede graficamente, ela equivale ao quê? Ponto P está na cota ZP, cota topográfica de P. O LCE é a linha de carga efetiva, que a gente viu no slide anterior, que é a energia na situação hidrodinâmica. Só que a energia efetiva, que se refere à pressão manométrica, não considera a pressão absoluta. Mas é energia. Então, X é justamente o HI. X é energia. A energia na situação que tem escoamento, porque a linha de carga efetiva ela decresce. Então, tem perda. Se tem perda, tem escoamento. Então, é a situação dinâmica. Primeiro item da resposta é dinâmico. E a distância, né? A diferença entre HI, que é a cota de X, e ZI, que é a cota de P, essa distância vai ser justamente P sobre gama. Então, P sobre gama vai ser a pressão dinâmica, porque X está na linha de carga, situação dinâmica, manométrica, porque é a linha de carga efetiva. O efetivo não considera a pressão absoluta. Resumindo, P até X é a pressão dinâmica manométrica em P. P até Z vai ser, nós já sabemos que a distância de Z até a linha de carga, que é a energia, vai ser pressão. Porque é o que falta somar em Z para chegar no H, que é a carga, a energia, é a pressão. Se eu estou falando da linha de carga efetiva, vai ser a pressão dinâmica manométrica. É dinâmico porque é linha. É manométrico porque é efetivo. Agora, se eu estou falando da distância até a linha de carga absoluta, então é a pressão absoluta. Então, Z até P, ou melhor, P até Z, é a pressão dinâmica absoluta em P. Analogamente, a gente pode fazer P até Y. Y é o plano de carga efetiva. Vamos lembrar que os planos não consideram perda. Eles ficam na horizontal. Como eles não decrescem, se não tem perda de energia, é porque não há escoamento. Não tem escoamento apenas em situação hidrostática. Quando está fechado, por exemplo, a válvula aqui embaixo. Então, na situação hidrostática, não tem perda de carga, e aí a situação energética coincide com os planos. Plano de carga efetiva é a pressão manométrica.
E plano de carga absoluta, que aí é o ponto W, P até W, pressão hidrostática absoluta. A relevância dessa análise gráfica é que só de medir a distância a gente sabe quanto vale a pressão. Então, você bate o olho para esses diagramas, compara com o traçado da tubulação e aí você sabe quanto é a pressão. Aí você fala, pô, professor, mas hoje em dia ninguém usa essa análise gráfica, isso é coisa de fazer na mão, hoje em dia tudo é software. Não se engane, inclusive softwares de análise de escoamento e tubulação, eles traçam o gráfico, o diagrama de energia. Porque é uma maneira muito interessante você perceber onde a pressão é mais alta, onde a pressão é mais baixa. Então, para vocês responderem aí, nesse exemplo aqui, onde nós temos a menor pressão da linha? Quando está ocorrendo o escoamento, em regime permanente, o registro de baixo está aberto, a válvula lá de baixo está aberta. Em que ponto da rede dessa linha nós temos a menor pressão? Vamos lá, acabamos de ver que pressão mede pela distância da linha, traçado da linha, até a linha de energia ou plano de carga. Se for uma situação dinâmica, vai ser a linha de energia, linha de carga. Se for uma situação hidrostática, vai ser a distância até os planos. E aí, dentro de cada situação, se eu quero a pressão manométrica, é a linha efetiva. Ou plano efetivo para hidrostático. E se eu quero a pressão absoluta, vai ser a linha de carga absoluta ou plano de carga absoluta, se eu estou falando em situação dinâmica ou estática. Enfim, eu meço pressão pela distância da linha do traçado até a linha de carga. E aí, ao longo de toda a tubulação, o ponto que essa distância é menor é aqui, ó. A gente vê claramente que nesse ponto a distância do traçado até a linha de carga efetiva é a menor. Isso significa que em situação dinâmica, de equilíbrio, regime permanente, a pressão no ponto V vai ser a menor pressão de toda a linha. Então está aí claramente a importância da análise gráfica. Você bate o olho e você vê onde que a pressão é baixa, onde a pressão é mais baixa, onde a pressão é maior também, né? Em que ponto que a gente tem a maior pressão? Aí vai ser nesse ponto aqui, ó. A distância da linha de carga efetiva até o traçado, ela é maior nesse ponto. Então aqui que é a maior pressão em regime dinâmico. Mais uma vez, regime dinâmico permanente, que é quando tem o equilíbrio, que é a situação energética do LCA, ou LCE. Estou falando de absoluto ou manométrico. Isso aqui para o engenheiro é interessante, que ele pode ver, poxa, esse traçado aqui está dando uma pressão muito alta, por exemplo. Aqui está muito alto na situação dinâmica. A gente pode pegar e colocar ele mais alto aqui. Sei lá, se for possível essa mudança no traçado, de acordo com a topografia do terreno, você muda o traçado, vai por uma região, um caminho que fica mais alto, e então a pressão aqui diminui. Então isso é interessante. Então vamos imaginar esse cenário aqui. Nós temos reservatórios montantes, jusante e o traçado da linha. Os planos, né? Então tá aí, o plano é plano partindo do nível de montante. PCE e PCA. Agora, só comparando, só analisando o plano, como toda a tubulação está abaixo do plano de carga efetiva, vai ter pressão positiva em toda a linha na situação estática. Vamos imaginar que numa situação inicial está fechado o registro aqui embaixo. Hidrostático, então está tudo positivo. Ou vamos imaginar que o duto está vazio. Que aí vai ter a situação que a gente chama de comissionamento. Comissionamento é encher a tubulação com o fluido que vai ser escoado. Nessa situação, como toda a linha está abaixo do PCE, o escoamento vai iniciar sozinho, sem bomba. A gente não vai precisar de escorvar a linha para que o escoamento inicie, porque está tudo abaixo do PCE. Então aí vai uma importância da análise do PCE. Para que o escoamento inicie sozinho, toda a linha deve estar abaixo do PCE. Beleza. Então começa sem bomba. Uma vez iniciado o escoamento, então a tubulação encheu, a vazão foi aumentando, aumentando, até que entrou em equilíbrio, em regime permanente. Entrou em regime permanente, aí a gente tem as linhas. A energia vai ser representada pelas linhas. E a gente percebe que tem um ponto aqui que a tubulação ficou acima da linha de carga efetiva. O que significa estar acima da linha de carga efetiva?
a gente viu que para ir da cota Z até a linha de energia, a gente soma P sobre gama. Mas se a linha de energia está abaixo da cota, então eu tenho que subtrair. Isso significa que P é negativo. Então, nesse ponto aqui, a pressão dinâmica manométrica é negativa. Isso é um problema gravíssimo, um impeditivo para um projeto? A princípio, não necessariamente. Tá? Você tem uma pressão negativa. Se ela não for muito negativa, a ponto de causar o colapso da tubulação, não tem problema. Mas aí você vai ter que avaliar. Aí vai ter uma hora que dá um pause agora em hidráulica, voltamos para a resmate, vamos ver se a linha suporta a esse colapso aí. Se a linha suportar o colapso, a pressão negativa não tem tanto problema. Mas, a longo prazo, o que pode acontecer aqui é duas coisas. Uma, qualquer conexão mal feita aqui, ou fissura na tubulação, vai fazer com que o ar vá entrando, porque a pressão dentro da tubulação está mais baixa que a pressão fora. Então, há uma tendência do ar entrar e ir acumulando o ar ali. Outra coisa pode acontecer, eventualmente há ar misturado no escoamento, tá? Ar emulsionado ali na água. E num ponto de pressão negativa é um ponto que esse ar vai desprender e vai acumular. Resumindo, eu tenho duas causas aí para provocar acúmulo de ar aqui. E esse ar pode ir acumulando, 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 até que ele passe a ocupar toda a seção da tubulação. Ou até que a pressão nesse ponto chegue à pressão atmosférica. E aí, o que vai acontecer, né, se entrar tanto ar aqui a ponto da pressão ficar atmosférica? Eu não vou ter mais essa distribuição. A linha de energia não vai seguir mais a linha de carga efetiva, porque nesse ponto a pressão não vai ser mais negativa, vai ser zero. Então a gente vai ter um novo traçado. Esse traçado aqui. Porque a pressão aqui vai ser zero, assim como a pressão aqui é zero. Só que a cota aqui é mais baixa. Então vamos ter uma nova linha de energia. Ou seja, a declividade da linha, que era essa daqui, J, passou a ser J1. Então a declividade diminuiu. A linha estava mais inclinada e foi um pouquinho... diminuiu a inclinação, foi mais para a horizontal. Diminuir o J significa diminuir a perda de carga unitária. J é perda de carga unitária. E como é que, na prática, o que faz diminuir a perda de carga unitária numa determinada tubulação? Pela equação da continuidade, a vazão que a gente tem aqui nesse trecho tem que ser igual à vazão que tem no trecho seguinte. E a vazão desse trecho é correspondente a essa declividade da perda de carga unitária. Consequentemente, eu tenho que ter a mesma declividade lá no final. Só que no final, ele chega nessa energia aqui, porque é essa energia do reservatório de jusante. Então eu vou ter a mesma declividade dessa linha, só que o ponto final dela tem que bater aqui em D. Então vamos desenhar essa nova linha. Essa aqui. Essa é a nova linha, né, de carga efetiva que eu vou ter nesse trecho. Então, recapitulando, ela tem a mesma declividade porque tem a mesma vazão. O J é função da vazão. A vazão é a mesma pelo princípio da continuidade. Ok. E o que vai acontecer desse trecho até esse aqui? Nessa região você não tem mais um escoamento forçado, porque você não tem pressão suficiente para isso. Ou melhor, você não tem variação de pressão para isso. Consequentemente, nesse trecho, o que acontece é um escoamento livre, induto livre. Como se fosse um canal, como se fosse um rio, né? Vai ter água aqui escoando, mas não vai pegar toda a seção do duto. Okay? Então aqui a gente vê claramente o trecho que está totalmente cheio de água. É esse trecho de N até P e o trecho de X até L. E o trecho de P até X ele vai estar sendo subutilizado, porque não vai estar a seção completamente cheia. Essa não é uma situação desejada pelo projetista, né? Você vai ter que mudar alguma coisa aí. Então, soluções de engenharia para evitar que isso aconteça. Bom, esse trecho ele não está totalmente cheio de água porque a linha de energia bateu aqui em X. Se eu arrumasse um jeito dessa linha, né, partindo lá de D, porque não tem jeito, ela tem que partir de D, porque é a energia que você tem de jusante, a condição de contorno.
Se arrumasse um jeito dessa energia a partir de D, mas ir até P. Fica aí, então, o desafio. O que eu posso mexer nesse projeto para aumentar a declividade da linha de energia, mas só no trecho PL. O trecho NP deixa do jeito que está. Vamos lembrar que a fórmula da perda de carga, todas as formas de perda de carga que você imaginar, ele tem vazão no numerador e diâmetro no denominador. Isso significa, se eu quero aumentar a perda de carga, que é o caso aqui, eu quero que essa linha fique mais íngreme, que ela parta de P e vá até D. Ou eu aumento a vazão, ou eu diminuo o diâmetro. Aumentar a vazão não tem como, porque pelo princípio da continuidade, a vazão em NP tem que ser igual a vazão em PL. Então vazão não dá para mexer. O que a gente pode fazer é diminuir o diâmetro. Diminuindo o diâmetro de P até L, a gente aumenta a perda de carga. E aí a gente pode ter a situação desenhada aqui. Então eu vou com um determinado diâmetro, um diâmetro maior de N até P. Se o diâmetro é maior, ele está no denominador da fórmula da perda de carga, então a declividade é menor, o J. Já a P até L, eu tenho um diâmetro menor, perda de carga mais acentuada. Ok? E essa situação é uma solução bem interessante, porque você diminuindo o diâmetro tem outro benefício. Custo. O diâmetro menor é mais barato. Então você economiza na tubulação e evita a situação de pressão negativa. Porque nesse ponto P aqui, na pior das hipóteses, você vai chegar na pressão zero. Mas você não vai ter pressão negativa. Outra solução. E se eu quiser também aumentar a vazão? Falei, não diminuir o diâmetro. Não, eu quero mais vazão. Então uma outra opção seria pegar aqui e botar uma bomba nesse ponto. Se eu pegar uma bomba aqui, a linha de energia que ela vinha com uma declividade, a gente dá um salto. Ela continua com a mesma declividade, porque a vazão é a mesma. Vazão de montante igual a vazão de usante da bomba, né? Obviamente. Mas a energia aqui vai ter um salto. Então a gente pode ter uma declividade partindo lá de D, que, como eu falei, tem que chegar em D, que é a linha de energia de usante, o nível de energia de usante. Partindo de D, tocando P para que a pressão não seja negativa, seja na pior das hipóteses, zero, e continuando, seria manter o mesmo diâmetro da tubulação, então manter a mesma declividade. Então para isso aqui a gente vai precisar dar um salto na energia, isso a gente faz com uma bomba. Okay? Outra solução que é comentada, a gente poderia botar um outro reservatório aqui. Aí sim, vai de reservatório para reservatório, reservatório 1 tem um reservatório intermediário, e depois desse reservatório intermediário tem o reservatório 2. Então tem 3 soluções aí, vai depender do que o teu projeto fica mais interessante para o teu projeto. Diminuir o diâmetro de P até L, botar uma bomba logo aqui na saída do IR1, ou botar mais um reservatório. Cada um tem um impacto diferente e um custo diferente. Essa outra situação, a linha está um pouco mais alta, né? Ela está acima do plano de carga efetiva. Vou voltar aqui um pouco para comparar, que na situação anterior a gente estava acima da linha de carga efetiva. Agora a gente pegou e puxou um pouco mais para cima e ficou acima do plano de carga efetiva. Bom, na primeira análise, né, para começar, acima do plano de carga efetiva, a gente não enche a tubulação sozinha, né, porque o nível da água de montante não é suficiente para isso. Então o escoamento ele não inicia sozinho. Mas você pode escorvar a tubulação, o que significa escorvar? Encher ela com água. A partir do momento que você encher ela com água e iniciar o escoamento, a tendência em regime permanente é que você tenha a linha de carga efetiva partindo do nível de montante até o nível de usante. Ok. Nesse momento, a situação que a gente tem aqui não é muito diferente da situação do traçado anterior. A pressão aqui no ponto E é negativa, mas o escoamento é possível. Tá? Ele vai funcionar nesse trecho como um sifão. O que é um sifão? Ele não enche sozinho, porque está acima do PCE, mas uma vez que você encheu, o escoamento ocorre.
Então esse é o efeito sifão. Eu desafio aí, pessoal, que quiser testar em casa depois, você enche o seu tanque aí de lavar roupa ou a pia do banheiro, arruma uma mangueira e aí coloca uma ponta da mangueira na pia e outra ponta mais baixa. Com a mangueira vazia não vai acontecer nada. Agora, se vocês encherem, né, essa mangueira, primeiro enche ela, segura como se fosse o U, coloca na bica, abre a torneira, enche ela, depois tapa as duas extremidades, ou tapa só uma extremidade. Aí pega uma extremidade, coloca dentro da pia, que vai estar cheia d'água, né? E a outra extremidade coloca abaixo do nível da pia. Aí a gente vai ter essa situação aqui. Aqui está na pia, aqui vai ter que passar por cima do tampo lá do balcão, e aí depois vai descer e o final lá mais baixo. E aí solta o dedo da ponta da mangueira. O escoamento ele não só vai começar, como vai continuar. Né? Parece milagre. Como é que aconteceu isso? Não, não é milagre, porque no final das contas, você tem o que faz o escoamento ocorrer são as condições de contorno. Em termos de condição de contorno, você tem jusante com menos energia que montante. Opa, então beleza. Essa é a condição necessária. Você vai do ponto de mais energia para o ponto de menos energia, se já tiver fluido no duto. Então aqui eu preciso escorvar. Escorvou, aí funciona. Vai ter pressão negativa, mas isso eu já tinha no anterior também. Outro detalhe importante que tem que ser atentado, essa pressão manométrica negativa significa uma pressão absoluta menor que a pressão atmosférica. Se essa pressão ficar muito baixa e chegar no que é chamado de pressão de vapor da água, a água começa a evaporar. Temperatura de 20 graus, 25, enfim. Quanto vale a pressão de vapor da água? Mais ou menos 0,2 metros de coluna d'água. Então, se essa distância aqui, do ponto até a linha de carga absoluta, que vai ser a pressão absoluta, for chegar, né, na pressão de vapor, a água vai evaporar. Vai ocorrer ebulição aqui. E a água evaporando vai acumular vapor aqui, que é um gás. E aí você vai ter os problemas que eu comentei anteriormente. Então, pressão negativa, se o duto aguentar o colapso, você pode até ter. Mas em hipótese alguma você pode deixar chegar na pressão de vapor. Porque aí você vai ter o que é chamado de separação de coluna de líquido. Né? Vai ter água indo para um lado, água indo para o outro, e no meio dos dois vai ter vapor. Um outro cenário aqui, esse cenário aqui está todo abaixo do PCE. Então o escoamento ele começa automático. Só que a partir do momento que ele começar, a gente desenha o LCE, está abaixo do P. Então, a gente sabe que a pressão manométrica é negativa. Mas não só o LCE, mas o LCA também está abaixo do P. Então a pressão absoluta negativa também. Isso não existe. Não há como a pressão absoluta ser negativa, porque o fluido não resiste à atração. Não tem como você estar puxando o fluido. Então esse cenário você não pode deixar em hipótese alguma. O que vai acontecer? Ele vai encher a tubulação, que está abaixo do PCE, o escoamento vai iniciar com uma perda de carga muito baixa, porque a vazão é baixinha, mas conforme a vazão vai aumentando, a perda de carga vai aumentando, até que a linha de energia seja esse LCE que está desenhado. Quando chegar nesse ponto, a pressão tende a ser negativa no ponto P. Pressão negativa, absoluta negativa, o fluido não aguenta. Então o fluido vai separar. Então você vai ter aqui um fenômeno chamado de separação de coluna. Parte da água vai para um lado, parte da água vai para o outro. Você separa. Só que ele vai separar e depois vai voltar, porque apesar de estar acima do LCA, esse ponto está abaixo do PCE. Então ele vai querer encher de novo depois. Então vai ficar esse ciclo, separando e juntando, separando e juntando. Isso vai ficar dando golpe na tubulação. Isso vai causar o que a gente chama de transiente hidráulico. Tá? E esse golpe, por fadiga, ou até mesmo por intensidade da pressão, da sobrepressão, pode romper a tubulação. Além de que, mesmo que não rompa a tubulação, você não quer que isso aconteça. Tá? Então, de maneira alguma, você pode deixar ficar acima do LCA. Tá? Na verdade, tem que ficar abaixo e tem que ficar um tanto abaixo para que você tenha uma pressão absoluta maior que a pressão de vapor da água.